Esta é a segunda parte de um vídeo que estamos a fazer sobre aquisição de ativos fixos tangíveis e os métodos de depreciação. Vamos, nesta segunda parte, falar sobre o método das unidades de produção. Mas vamos fazer uma revisão daquilo que foi o primeiro vídeo desta matéria. No vídeo anterior, primeira parte, tínhamos referido que a empresa ABC Limitada adquiriu em janeiro do ano N um veículo pesado de mercadorias com pagamento a 30 dias, pelo valor de 120 mil euros. Calcula-se que no fim da sua vida útil o veículo tenha percorrido 500 mil quilómetros e tenha um valor residual de 20 mil euros. A taxa de depreciação, 20%. No vídeo anterior, falamos sobre o reconhecimento da aquisição deste veículo, do método da linha reta como um dos métodos de depreciação, o método das cotas decrescentes como um outro método de depreciação. Em termos fiscais, o método da linha reta é a regra, podendo alguns elementos ser também depreciados com o método das cotas decrescentes. Isto em termos fiscais. Neste vídeo, vamos falar sobre o método das unidades de produção. Para proceder ao reconhecimento ou ao cálculo das depreciações através do método das unidades de produção, tem que ser feita uma estimativa de quantas unidades um equipamento vai produzir ao longo da sua vida útil ou, no caso concreto de viaturas, quantos quilómetros a viatura vai percorrer ano após ano. Foi feita essa estimativa e este veículo prevê-se que no primeiro ano venha a percorrer 150 mil quilómetros, no segundo 80 mil, no terceiro 100 mil, depois 130 mil, 110 mil e 20 mil no quinto e último ano. E, portanto, este número de quilómetros, se fizermos o somatório, ele ultrapassa a estimativa inicial de 500 mil quilómetros. Mas já lá vamos para depois ver o impacto de, a determinada altura, termos acumulado mais quilómetros do que foram inicialmente estimados. Unidades de produção. Neste caso, a unidade são os quilómetros percorridos. Como é que, na base deste método, vamos calcular as depreciações do período? Bom, é preciso começar por calcular o custo por quilómetro. O carro, ou neste caso concreto, o veículo de transporte de mercadorias, é um caminhão pesado, custou 120 mil euros, foi o seu valor de aquisição, mas estima-se que no final da sua vida útil ele ainda possa vir a ser vendido por 20 mil euros. Vamos considerar aqui um valor residual de 20 mil euros, é isso que nos é dado aqui na informação. É que estima-se que o valor residual seja de 20 mil euros no fim da sua vida útil. Portanto, aquilo que nós realmente vamos depreciar é a diferença entre o valor da aquisição e o valor estimado para o valor residual, são 100 mil euros. Se nós dividirmos 100 mil euros pelo número de quilómetros inicialmente estimados, que eram 500 mil, isto dá 20 cêntimos por quilómetro. Portanto, esta viatura, digamos que ela vai ser depreciada na base de um desgaste de 20 cêntimos por cada quilómetro percorrido. Na verdade, as depreciações, no caso concreto dos ativos fixos tangíveis, são a representação contabilística das perdas sistemáticas de valor sofridas pelos elementos da estrutura sólida da empresa. Um ativo fixo tangível é objeto de depreciação. Por exemplo, os ativos intangíveis são objeto de amortizações. O envelhecimento físico devido à passagem do tempo, e aqui temos uma depreciação física,
A utilização ou uso dos bens, que é a depreciação funcional, aqui vai ser o uso deste caminhão através dos quilómetros que ele vai percorrer, que efetivamente vai provocar um desgaste neste equipamento. Também, uma das razões, uma das causas que levam ao reconhecimento das depreciações são o progresso tecnológico, o progresso técnico que provoca o envelhecimento económico ou a obsolescência. Isto leva à denominada depreciação económica e estas são as causas que justificam o reconhecimento de depreciações. Aqui é a causa funcional, o uso do equipamento pela via do percurso em quilómetros. Ora, na base de 20 cêntimos por quilómetro, no primeiro ano percorreu 150 mil quilómetros. Isto foi a base da estimativa. Temos aqui as estimativas, portanto, dos vários quilómetros percorridos ou a percorrer ao longo da vida útil. Portanto, primeiro ano, 150 mil quilómetros. Multiplicamos por 20 cêntimos o quilómetro, que é o valor ao quilómetro. 30 mil euros é a depreciação do período. Portanto, neste método das unidades de produção, é efetivamente o uso que o equipamento, a utilização que o equipamento vai ter numa determinada medida. Aqui, como se trata de uma viatura, claro que a medida tem que ser os quilómetros. Se fosse uma máquina, poderia ser unidades produzidas. Se fosse uma máquina de fotocópias, poderia ser o número de fotocópias que ela faz durante um ano. Aqui são os quilómetros e, portanto, neste primeiro ano, digamos que o equipamento tem uma diminuição de 30 mil euros. As depreciações traduzem-se em diminuições do ativo e, portanto, se inicialmente este equipamento foi comprado por 120 mil euros, com esta primeira depreciação, o seu valor, que é a denominada quantia escriturada, o seu valor contabilístico, passa a ser de 120 mil menos 30, ou seja, 90 mil euros. Ao segundo ano, segundo os nossos dados, o equipamento percorre 100 mil quilómetros. 100 mil quilómetros, vamos só ver, aliás, está aqui, 80 mil quilómetros, aqui é o segundo ano, 80 mil quilómetros. Depois ao terceiro 100 mil, ao quarto 130, ao quinto 110 e ao sexto ano, aqui são 6 anos que eu tinha dito 5, mas efetivamente são 6 anos. São 6 anos, vai do ano N até ao ano N mais 5. Portanto, no último ano, que aqui será o sexto ano, temos 20 mil quilómetros de previsão que este veículo fará na empresa. Portanto, ao segundo ano, os 80 mil quilómetros vezes 20 cêntimos dará 16 mil euros. Vamos acumular 46 mil euros de depreciações. A depreciação do período será 16 mil. Acumula-se 46 mil euros. Ora, se subtrairmos o valor da aquisição às depreciações acumuladas, passamos a ter 74 mil euros de quantia escriturada, que é a quantia pela qual o equipamento vai figurar no balanço da empresa à data de relato. No terceiro ano, 100 mil quilómetros a 20 cêntimos ao quilómetro, vai perder 20 mil euros, vai reduzir o ativo 20 mil euros, ou seja, acumulam 66 mil de depreciações, 120 menos 66 mil, passamos a ter uma quantia escriturada de 54 mil euros. Ao quarto ano, percorre 130 mil quilómetros, não esquecer aqui as estimativas, percorre 130 mil quilómetros, a 20 cêntimos o quilómetro, 26 mil euros, acumula 92 mil euros de depreciação acumulada. Ora, se subtrairmos ao valor de aquisição inicial a depreciação acumulada, passamos a ter uma quantia escriturada de 28 mil euros. Agora, ao quinto ano há aqui um problema.
é que ao quinto ano, se fizermos o somatório de todos estes quilómetros que a viatura fez, no ano N mais 4, o total de quilómetros percorridos é superior em 70 mil euros ao que havia sido estimado. Porque havia sido estimado 500 mil, era assim que nós tínhamos no enunciado. E a verdade é que ao quarto ano nós estamos com 570 mil quilómetros. Ou seja, ultrapassamos 70 mil. Deste modo, e admitindo que o não fez antes, neste período a empresa terá de efetuar uma alteração na estimativa do número de quilómetros de utilização da viatura. E nesta data a empresa estará em princípio em condições de situar a nova estimativa num valor aproximado de 590 km. Foi a estimativa que a empresa realizou, o número de quilómetros efetivos percorridos durante o período de vida útil, ou seja, até N mais 5. Portanto, esta será, digamos que, a estimativa definitiva. Admitindo que a revisão da estimativa dos quilómetros totais é efetivamente percorrer 590 mil quilómetros, em N mais 4 temos de alterar o valor ao quilómetro. O que é que nós temos em N mais 4? Em N mais 4, este veículo tem uma quantia escriturada de 28 mil euros. Este é o valor de balanço. 28 mil euros. Quando o seu valor residual é de 20 mil. Ou seja, para calcularmos o valor ao quilómetro, fazemos 28 mil, quantia escriturada, menos o seu valor residual de 20 mil, dá ali uma diferença de 8 mil euros ainda, antes de atingir o valor residual. E vamos dividir isto por o número de quilómetros ainda a percorrer no quarto, aliás aqui, no ano N mais 4 e no ano N mais 5, que são 130 mil. E fazendo aqui este cálculo dá 0,0615 euros. E vai ser este o valor multiplicado pelo número de quilómetros que vai funcionar a partir daqui para a frente. Então, no ano N mais 4, 110 mil vezes 0,0615, o que dá 6.765. Esta é a depreciação do período. E no ano N mais 5, os últimos 20 mil quilómetros são multiplicados por este novo valor de 0,0615, ou seja, 1.235 euros é a depreciação do período. E se somarmos todas as depreciações, até ao momento, até N mais 5, acumulamos 100 mil euros. Que é precisamente o valor que a mais relativamente a 120 mil menos 100 mil, dá os 20 mil euros, que é o valor residual que o equipamento tem em N mais 5. Portanto, resta o valor residual, um possível valor de venda que este equipamento tem, porque optamos aqui por estimar um valor residual para o equipamento. Quanto à contabilização destas depreciações, as depreciações são sempre contabilizadas da mesma forma, independentemente do método que usamos para o seu cálculo. Ou seja, contabilizar uma depreciação baseia-se em debitar uma conta de gastos, e trata-se da conta gastos de depreciação e amortização, ativos fixos tangíveis. Esta conta é debitada por contrapartida de um crédito na classe 4, nomeadamente a conta 43, a conta 43, 8 depreciações acumuladas. Ao debitarmos a 64, 2, vamos influenciar a demonstração dos resultados da empresa com a diminuição dos resultados contabilísticos. As depreciações são um gasto e, portanto, vão provocar uma diminuição dos resultados contabilísticos da empresa. E, por contrapartida, aqui no balanço, obviamente que haverá a ligação entre
esta diminuição do resultado, que vai diminuir o resultado líquido do período e que faz ligação da demonstração dos resultados ao balanço. Temos também uma diminuição do ativo, porque as depreciações acumuladas provocam, as depreciações do período e que vão acumulando, provocam diminuição do ativo da empresa. No caso concreto, a viatura vai diminuindo ano após ano em termos da sua quantia escriturada. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.